galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão Como Cai no Enem. Vamos falar hoje como cai Química Inorgânica, mais especificamente essa parte que nós demos aqui de óxidos. Galera, vamos lá, questãozinha do ano passado. Seguinte, diz assim, Enem 2015. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro e em seguida adicionaram-se 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Já vamos falar quem é esse cara aqui. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades até que a solução se tornasse rosa. Dentro do frasco acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a combustão do palito de fósforo, ocorreu o OA. Então, é o seguinte, vamos aqui passo a passo. Ele diz que colocou-se água até metade da capacidade de um frasco de vidro. Então, eu tinha um frasquinho de vidro lá e coloquei água aqui, beleza. Em seguida, adicionaram-se 3 gotas de fenolftaleína. Quem é a fenolftaleína? Pessoal, é bem tranquilo. Vamos fazer um adendo aqui. A fenolftaleína é o indicador ácido-base. O que isso significa? Significa que ela nos dá o caráter da solução quando a gente adiciona ela lá na nossa solução. Então, se a solução ela tiver ácida, a fenolftaleína, quando adicionada, vai nos dar uma cor. E quando a solução tem um caráter básico, solução básica, nós vamos ter uma outra cor de solução. E que cores seriam essas? Quando nós temos uma solução básica, adicionamos lá a fenolftaleína, ela vai nos dar a cor rosa. Agora, quando nós temos uma solução ácida, essa cor rosa vai desaparecer e nós teremos uma solução, então, incolor. Beleza? Nós vamos ver isso com mais detalhes lá no nosso aulão ao vivo dessa semana. É o seguinte, então fala que adicionou-se lá fenolftaleína e depois colocou bicarbonato de sódio. Vamos lá, só tá colocando coisa aí dentro do frasco. Bicarbonato de sódio até que a solução se tornasse rosa. Opa, então a solução ficou com um caráter básico. Beleza. E aí depois, então, eu acendo um palito de fósforo, qual foi apagado e blá, 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 um monte de história. Depois fala que o frasco foi tampado, agitou o frasco e observou-se o desaparecimento da cor rosa. Pessoal, para quem já sabia o que era fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, que na solução básica fica rosa, que na solução ácida fica incolor, já marcaria a resposta de cara. Mas quem não soubesse, não tem problema, a gente pode ir partindo ali passo a passo pela química inorgânica que já aprendemos. Então, pessoal, o bicarbonato de sódio, vamos colocar aqui, ele é um sal que possui caráter básico, exatamente. Por quê? Porque em água, galera, ele vai nos dar a formação aqui do hidróxido de sódio mais o ácido carbônico, sendo que o hidróxido de sódio é uma base muito forte, vimos lá na aula de base. E o ácido carbônico é um ácido fraco, então vai sobressair o quê? Vai sobressair justamente o caráter básico. Por isso que essa solução inicialmente ficou rosa. Olha que coisa linda. Coloquei fenolftaleína, o hidróxido de sódio é básico, a minha solução ficou rosa. Mas depois ele diz que acendemos um palito de fósforo, houve uma combustão ali. Em toda combustão, galera, nós vamos ver essa reação lá em química orgânica. Mas em toda combustão, nós temos o quê? Qual é o principal comburente lá? É o oxigênio. E aí, ele sempre, em toda reação, nós temos aqui um reagente, vamos colocar um reagente genérico, um reagente aqui, entrando em combustão, vai ter a formação de CO2 e água. Sempre os subprodutos das reações de combustão são CO2 e água. O que acabamos de ver? O que é o CO2? CO2 é um óxido, certo? Ele é um composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo.
Falamos também que ele é um óxido de caráter ácido. Exatamente. Ele é um óxido ácido. Então, olha o que aconteceu. Inicialmente, eu tinha essa situação aqui com a solução rosa. Depois, então, que nós tivemos a combustão desse cara aqui, a combustão sempre vai ser a reação com oxigênio e aí formação de CO2 e água, sempre. CO2 é um óxido ácido. Então, como que a minha solução foi se tornando? A solução foi se tornando ácida. Por isso que houve o desaparecimento da cor rosa, porque em solução ácida, a fenolftaleína vai lá se comportar de forma incolor. Galera, então, quem já soubesse isso ia marcar de cara que houve a formação de óxidos de caráter ácido. Por quê? Sabendo qual é a função ali da fenolftaleína, você já ia marcar de cara. Não tem nada a ver, evaporação do indicador fenolftaleína não tem nada a ver com a resposta. Vaporização de parte da água, tá? E o que isso tem a ver com o desaparecimento da cor rosa? Nada a ver. Vaporização dos gases de caráter alcalino, nem houve formação de gases de caráter alcalino, formou CO2, que tem um caráter ácido. Aumento do pH da solução, pessoal, se aumentar o pH vai se tornar mais básico, tornando mais básico, ele vai ficar mais rosa. Não tem como desaparecer se o pH ficar mais básico. Então, a resposta certa, letra A, formação de óxidos de caráter ácido. Beleza, galera? Essa foi mais uma sessão do Enem. Nos vemos, então, na próxima semana, na próxima aula. Até lá!